Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Pegue sua Bíblia Sagrada, por favor, e me acompanhe no capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Vamos lá? Mateus 5, de 22 a 26. Não sou o dono da verdade, mas fiz este estudo para provar para vocês que passamos a vida inteira aprendendo coisas erradas, e infelizmente com a religião não poderia ser diferente. Para contextualizarmos melhor todo o texto de Mateus capítulo 5, Jesus o começa com o famoso Sermão da Montanha, que a Bíblia de Jerusalém dá o título de, abre aspas, as bem-aventuranças, fecha aspas, que vai até o versículo 12, onde Jesus, sentado no monte, começa a dizer no versículo 3, abre aspas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, fecha aspas. E até o versículo 11, Jesus nos conforta a alma, revelando-nos mais 8 bem-aventuranças. Nos versículos 12 ao 16, Jesus revela que todos os que fazem a vontade de Deus, mas são injustiçados por isso, devem se alegrar, pois é impossível esconder a verdade. Nos versículos 17 ao 19, Jesus revela que tornará perfeito tudo o que foi revelado aos profetas de Deus, e que quem praticar e ensinar isso, abre aspas, será chamado grande no reino dos céus, fecha aspas. Já fiz alguns vídeos para o YouTube explicando que nenhum pecador ofendeu mais a Deus do que os fariseus, ao ponto de Jesus ter fortíssimas discussões com eles, arriscando a própria vida e chamando-os de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, assassinos dos profetas e condutores cegos, mas nem por isso Jesus Cristo fechou o reino de Deus para eles. Assistam, por favor, os vídeos que fiz para o YouTube, intitulados Fariseus, e também os 2 mais recentes, intitulados Deus não exclui ninguém do seu reino, partes 1 e 2. No versículo 20 de Mateus 5, Jesus diz, abre aspas, com efeito eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. Ou seja, se a nossa prática da justiça não for maior do que a dos doutores da lei, não poderemos entrar no reino de Deus. Mas muitos irão se perguntar, como poderemos superar a justiça dos fariseus se ninguém estudava mais a palavra de Deus do que eles? Como? É porque eles estudavam tanto a justiça de Deus, mas não a colocavam em prática. E esse era o principal motivo de Jesus ter fortíssimas discussões com eles. Então Jesus começa nos explicando como é que devemos superar a justiça dos fariseus. Pois os fariseus ensinavam, abre aspas, não matarás, fecha aspas, versículo 21, exatamente como manda a lei de Deus. Mas não é somente com agressões ou venenos que se mata alguém, mas se mata antes uma pessoa quando temos ódio dela, quando lhe chamamos de, abre aspas, cretino, fecha aspas, ou de, abre aspas, louco, fecha aspas, como está no versículo 22. Existe uma particularidade muito interessante nesse versículo 22, pois os fariseus estudavam muito a palavra de Deus. Ninguém estudava mais as leis de Deus do que os fariseus. Eles eram os grandes teólogos e doutores daquela época, mas eles sempre se enfureciam contra aqueles que pensavam diferente deles, chamando-os de cretinos e de loucos. E, a partir de quando se chama alguém de louco, se vira as costas para essa pessoa e já não se a escuta mais. Isso, para Jesus, corresponde ao assassinato. É por isso que Jesus diz, abre aspas, aquele que lhe chamar louco terá de responder ao julgamento da hiena de fogo. Abre aspas, aquele que lhe chamar louco terá de responder ao julgamento da hiena de fogo. Fecha aspas. Ou seja, quando chamamos alguém de louco, lhe viramos as costas e não o escutamos mais. Por mais plausíveis e fortes que sejam os seus argumentos, por mais coerente que seja a sua linha de raciocínio, e com isso todos, sem exceção, perdem. Ter de, abre aspas, responder ao julgamento da hiena de fogo, fecha aspas, é nada mais, nada menos do que se submeter ao próprio inferno. É isso que Jesus está nos revelando, sem passar a mão na cabeça de ninguém.
Para Jesus não existem meios termos, ou se é ou se não é, ou é sim ou é não, conforme Jesus nos revela, ainda neste capítulo, no versículo 37. Abre aspas, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disto vem do maligno, fecha aspas. Para Jesus não existe meio termo. Se é reino de Deus, não pode ser outra coisa. Se é inferno, não pode ser outra coisa. Ou é ou não é. E não pode existir um estado intermediário. Não pode existir nada entre um e outro. O saudoso Dom Estevão Bittencourt, o maior teólogo católico da América Latina, nos revela que todos os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da igreja, representados por Santo Agostinho, abre aspas, não podia conceber um estado intermediário entre a glória do céu e a condenação do inferno. Fecha aspas. Vou repetir de novo para vocês ouvirem. Abre aspas, não podia conceber um estado intermediário entre a glória do céu e a condenação do inferno. Fecha aspas. Como está no final da página 81 do seu curso de novíssimos ou escatologia, publicado pela escola Mater Ecclesiae, e na página seguinte, a página 82, Santo Agostinho confirma isso com as suas próprias palavras, no seu escrito De Peccatorum Meritis, capítulo 1, verso 28, dizendo que, abre aspas, por conseguinte, quem não entrar no reino, certamente será entregue ao fogo eterno, fecha aspas. Confirmando que para Jesus não existe meio termo, não existe um estado intermediário. Para não tornar este vídeo longo demais, assistam, por favor, o meu vídeo no YouTube intitulado Purgatório Não Existe, onde explico tudo isso baseado numa vastíssima bibliografia. Voltemos ao que Jesus nos revela sobre a hiena de fogo em Mateus 5, 22, onde as teologias medievais convencionaram como sendo o inferno, ou seja, o destino final daqueles seres humanos que pecaram gravemente. Mas, se esse é o destino final dos que pecaram gravemente, por que será que então que, apenas 4 versículos depois, no versículo 26, o Senhor Jesus nos diz, abre aspas, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, fecha aspas. Nos versículos intermediários entre a hiena de fogo, do versículo 22, e o enquanto não pagares, do versículo 26, os fariseus e os doutores da lei viviam a, abre aspas, trazer a tua oferta ao altar, fecha aspas, como está no versículo 23. Mas eram incapazes de, abre aspas, primeiro reconciliar-te com teu irmão, fecha aspas, como está no versículo 24. Muito ao contrário, eles eram capazes de apedrejá-lo até a morte, diante do menor deslize. No versículo 25, Jesus nos revela que todos aqueles que são incapazes de tomar, abre aspas, uma atitude conciliadora com teu próximo, fecha aspas, será entregue, abre aspas, ao julgamento da hiena de fogo, fecha aspas, e completa dizendo, abre aspas, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, fecha aspas. Segundo o livro Testemunha Ocular de Jesus, de Caris Tentide e Matteo d'Ancona, publicado em 1996 pela editora Imago, na página 98, diz que esse versículo é um dos que mais se aproximam dos ditos originais de Jesus Cristo, pois ele está no Papiro de Barcelona, que data de meados do segundo século, ou seja, é um dos ditos de Jesus que não sofreram adulterações desde a época de Jesus e dos apóstolos. Em Mateus 18, 23, também se refere a uma prisão, mas em vez de falar da hiena de fogo, revela um servo que devia 10.000 talentos, o que equivale a 350 toneladas de ouro puro. 350 toneladas de ouro puro. Uma quantia exorbitantemente alta, um superlativo, uma hipérbole de Jesus para indicar quantos e quão terríveis pecados aquele servo tinha, mas foi perdoado por seu Senhor,
entretanto continuou mesquinho. Abre aspas, assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Fecha aspas. Como está no versículo 34. E no versículo 35, Jesus Cristo nos revela que, abre aspas, eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Fecha aspas. Voltando a Mateus 5, de 22 a 26, no final do versículo 25, Jesus nos diz, abre aspas, será lançado na prisão, fecha aspas. Então pergunto, que prisão é essa? Mas muitos irão responder que essa prisão só pode ser o purgatório, para Jesus poder dizer, abre aspas, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, fecha aspas. Mas nem precisa ser teólogo para se concluir que não existem intermediários entre o reino de Deus e o inferno. Não existem meios termos entre um e outro. Isso é uma invenção da Igreja Católica durante a Idade Média, com a finalidade de manipular as pessoas. Outros irão afirmar que essa prisão é material, física, com paredes, grades e carcereiros, pois no versículo 25 também fala de, abre aspas, adversário, juiz e oficial de justiça, fecha aspas, para Jesus poder dizer, abre aspas, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, fecha aspas. Mas Gesa Vermes, um grande historiador das origens do cristianismo, nos revela que, abre aspas, a prisão por dívida não fazia parte do sistema legal judaico. Fecha aspas. Vou repetir de novo para vocês. Abre aspas. A prisão por dívida não fazia parte do sistema legal judaico. Fecha aspas. Conforme está nas páginas 118 e 397 do seu livro O Autêntico Evangelho de Jesus, publicado em 2008 pela editora Record. Esse fato nos causa estranheza, pois na nossa sociedade existem inúmeras prisões por falta de pagamentos de dívidas, de pensões alimentícias, etc. Se não existe purgatório e se não existem prisões por dívidas na época de Jesus, então que prisão, abre aspas, prisão, fecha aspas, é essa a quem Jesus se refere? Será que Jesus inventaria uma prisão material para os que tinham dívidas? Jesus jamais inventaria isso. São as justiças humanas, imperfeitas, quem inventaram tal prisão. Jesus somente poderia estar se referindo a uma prisão espiritual, uma prisão que não pertence a este mundo. Essa, abre aspas, prisão, fecha aspas, que Jesus se refere no final do versículo 25, é a própria geena de fogo, revelada apenas 3 versículos antes. A palavra de Deus se refere 9 vezes a uma prisão, e todas estão no Novo Testamento, onde 4 delas se referem a uma prisão física, em Atos 26:10, 2 Coríntios 6:5 e 11:23 e Hebreus 11:36. Mas nenhuma dessas 4 prisões se refere a dívidas monetárias, mas a prisões físicas e tribulações que os santos sofreram. Mas o Novo Testamento também se refere a 5 prisões, totalizando 9, que não são físicas, não são materiais, mas espirituais, como está em 1 Pedro 3:19 e Apocalipse 2:10 e 20. E Apocalipse 20, versículo 7, que é uma prisão destinada a Satanás e aos espíritos malignos. É exatamente a essa prisão que Jesus se refere em Mateus 5:25 e 18:30. O Novo Testamento se refere a 2 tipos de prisão, a física e a espiritual. A física é a prisão que os santos passaram pela justiça de Deus. Já a prisão espiritual é o contrário disso, é a prisão de todos aqueles que foram contra a justiça de Deus. Observe como as prisões físicas
reveladas pelo Novo Testamento são contrárias às prisões espirituais. As prisões físicas produzidas pelos homens são destinadas as prisões físicas reveladas no Novo Testamento e produzidas pelos homens são destinadas ao sofrimento dos santos. Já as prisões espirituais são destinadas a Satanás e todo o mal. Nos textos de Mateus 5, 22 a 26 e 18, de 23 a 35, Jesus é explícito em se referir exclusivamente aos seres humanos, mas jamais a Satanás e seus demônios. É por isso que Jesus nos revela que, abre aspas, em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, fecha aspas, em Mateus 5, 26 e 18, 34. Mas o Concílio de Constantinopla II, no ano de 553, ou seja, quase 6 séculos depois de Jesus, comete o absurdo de comparar os seres humanos aos demônios para poder condená-los por toda a eternidade ao inferno, transformando essa loucura em dogma de fé até os dias de hoje. Quando todos os estudantes de teologia, ou os teólogos, sabem que é impossível comparar os seres humanos com os anjos. Quem duvidar deste estudo, ouso desafiar que encontre uma interpretação melhor, sem sair da contextualização de Mateus, capítulo 5 e 18. E, por favor, me procure para conversarmos. Quem duvidar deste estudo, ouso desafiar que estude minuciosamente toda a teologia dos primeiros 5 séculos, nos escritos dos padres da Igreja e a história dos concílios ecumênicos da Igreja, até o 6º século. Quem duvidar deste estudo, assista alguns vídeos que publiquei no YouTube com os títulos Os Bastidores do Concílio de 553, Origens de Alexandria, São Gregório de Nissa, Livre-arbítrio humano versus a graça de Deus, Destruindo dogmas escatológicos, Deus não exclui ninguém do seu reino, partes 1 e 2, etc. e etc. Quem duvidar deste estudo, então saiba que, quando Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, salvou toda a humanidade sem exceção, Ele não pediu, Ele não perguntou pelo consentimento de ninguém, Ele não pediu a permissão de ninguém e nem fez isso porque merecíamos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Fiquem com Deus.